Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Alberto Almeida, advogado, professor universitário e apresentador do programa Cidadania e Justiça aqui no Imediato. Bom, você já pode ver hoje nosso convidado, Dr. Vanilton Santos, ele que é professor de Direito Ambiental, mas não só isso, ele também faz parte da Comissão de Direito Ambiental da OAB, tanto nacional como também tem participação nacional. Então, hoje você vai poder falar um pouco mais conosco sobre meio ambiente. Bom, como chamei há pouco hoje para falar sobre direito ambiental, um dos maiores nomes do nosso estado para tratar do assunto, o professor Vanilton. Professor Vanilton, mais claro, né? Esse meio ambiente se discute muito e eu acho interessante, não só com alunos, mas na rua, quando falam comigo sobre meio ambiente. Uma pergunta, antes de começarmos a nossa conversa, mas, professor, o cidadão, quando mata alguém, ele vai preso e sai logo em seguida. Às vezes nem vai preso. E se derrubar uma árvore, a pessoa fica presa. Quer dizer, hoje a árvore vale mais que o ser humano? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? E agradecer a participação de toda a audiência, seu público aí, que é um público extremamente qualificado e gigantesco. Fiquei impressionado com os números da audiência. E o professor Alberto, ele já começa com uma pergunta extremamente polêmica, né? Se o ser humano comete um crime contra uma pessoa e um outro alguém comete um crime contra o meio ambiente, quem é que normalmente vai preso? Normalmente vai preso os dois. Ou, o que é pior, nenhum dos dois. O que ocorre? A mídia, às vezes, dá mais atenção àquela pessoa que eventualmente vai preso por um crime que é tido como um crime de menor potencial ofensivo. Isso é o que chama muita atenção da mídia. Ocorre que, durante o processo, durante a instrução processual, verifica-se algumas características daquele agente que praticou o crime. E se aquele agente que praticou o crime tem as características que estão previstas no Código de Processo Penal para ser preso, aquela pessoa vai presa. Uma outra coisa que acontece é que, infelizmente, o nosso país ele preza muito pela defesa técnica bem elaborada. E, às vezes, a pessoa que comete um crime ambiental nem sempre tem uma defesa qualificada, ao passo que aquele que cometeu um homicídio, muitas vezes tem. Então, isso é muito relativo, doutor Alberto. O que eu digo é o seguinte: não cometa crime nem contra o homem, nem contra o meio ambiente, porque isso, muito provavelmente, vai lhe deixar atrás das grades. Mas é interessante, algo mais técnico agora, que eu, estudando direito ambiental, não sou especialista na área, mas em algum momento, até para ministrar aula, é bom falar um pouquinho sobre meio ambiente, e até porque está na Constituição, e vamos falar sobre isso também depois. Mas eu vejo as correntes antropocentristas, parece que a população, de modo geral, ela é mais antropocentrista, né? Mas nós também temos a corrente que é mais ecocentrista, né? Isso. Então, o que é isso, assim, para quem está em casa, entender um pouco essa diferença entre o cidadão e a nossa fauna, nossa flora, né? É uma pergunta excelente. A corrente antropocentrista, antropos, homem, eco, casa, né? Vem de oikos, vem do grego oikos, casa, que é o meio ambiente, a natureza. A corrente antropocentrista coloca o homem no centro das coisas e a ecocentrista coloca o meio ambiente no centro das coisas. Recentemente, nós tivemos um julgado em que um animal pediu em nome próprio em juízo, ou seja, foi reconhecida a condição de sujeito de direito do animal. Recentemente, Tribunal de Justiça do Paraná, se não me engano, ou Santa Catarina. Na Colômbia, no ano passado, foi reconhecida a Amazônia como sujeito de direito, ou seja, a Amazônia pode demandar em nome próprio. Tem acontecido esse fenômeno. Por incrível que pareça, senhores e senhoras do programa que estão assistindo, nos acompanhando nesse momento, o animal, até hoje, ele ainda é tido como coisa, res. Então, semovente. Então, o que ocorre? O direito, normalmente, pelo menos dentro da teoria ordinária do direito, ele é voltado apenas para o homem como sujeito de direito. Qualquer coisa que não seja o homem ou a mulher, óbvio, o ser humano, não é sujeito de direito e não pode demandar
em juízo. Então, o que isso faz na cabeça das pessoas? Somente o homem tem os privilégios que a lei pode oferecer. O bicho, a fauna, a flora não tem. Essa é a corrente antropocentrista, que está bem alinhada com o direito nacional, com o direito brasileiro. Ou seja, desculpa, nós somos os seres humanos, nós temos todo o poder e a fauna e a flora, ou seja, a nossa mata, nossos animais estão para nos servir. Exatamente, é secundária. E, por outro lado, a corrente ecocentrista é uma corrente não tão moderna, mas é uma corrente que está ganhando muita força, em que coloca o meio ambiente, seja a fauna, seja a flora, ou outros recursos ambientais, como o centro das atenções. Então, se um cachorro é maltratado, por exemplo, ou qualquer um outro animal, ou se uma árvore é derrubada, o meio ambiente, em nome próprio, pode demandar em seu favor, em sua própria proteção. O que acontece hoje é que a sociedade demanda em nome do meio ambiente. Então, essa é uma corrente que está migrando do antropocentrismo para o ecocentrismo por causa de uma demanda social, uma demanda internacional, inclusive. Agora, o senhor falou animais, o senhor colocou como doméstico. E normalmente se fala em direito ambiental, se pensa, não, porque a floresta, bem distante, no máximo uma árvore na minha rua. Uma árvore no quintal de casa, quando alguém reclama porque está caindo fruta na casa do vizinho, ou porque derrubou a árvore, matou aquela árvore. Hoje já usa o termo matou a árvore, não sei, só derrubou. Hoje muita gente já usa o termo matou aquela árvore. Então, esse tipo de situação nós podemos entender que o meio ambiente, então, ele não é apenas aquela mata, aquela fauna e a flora lá distante, mas um animal na casa, um gato, um cachorro, eles também são amparados pelo direito ambiental. Alberto, nós estamos envoltos ao meio ambiente nesse exato momento. O meio ambiente ele não se restringe às questões naturais. Ele também vai muito além. Ele tem o meio ambiente urbano, ele tem o meio ambiente cultural e ele tem o meio ambiente do trabalho. Esse ambiente em que nós estamos, ele é o meio ambiente do trabalho. Nós temos uma luz apropriada, nós temos um áudio apropriado, nós temos aqui todo um conforto, a cadeira ergonomicamente foi ajustada para a gente. E não é só o cachorrinho, o gatinho que a gente estranha. Quando a gente fala dentro de um hospital, tem ali o direito ambiental, existe o direito ambiental ali dentro de um hospital, dentro de uma fábrica, dentro do Teatro Amazonas, uma música compõe o meio ambiente. Tudo isso compõe o meio ambiente. Por quê? Porque o ambiente, olha a palavra, ambiente é tudo que nos envolve. Nós temos a ideia de que o meio ambiente é fauna e flora, mas é muito mais do que isso. Qualquer alteração nefasta daquilo que nos rodeia pode ser ajuizado para a proteção daquele ambiente. Olha, interessante que eu entrei em um condomínio outro dia e vi aquela famosa casa geminada, né? Que é para quem está nos assistindo, no centro da cidade, as casas não são coladas uma na outra, chamam de casa geminada, né? Então uma coladinha na outra. Agora, não é por acaso que o plano diretor, ele exige, não é a criação de Manaus, entre a casa e o muro tem 1,5 metro, que nós chamamos de distanciamento, que é afastamento. Esse recolho é natural para melhorar o quê? A questão ambiental, né? Entrar o ar passar de maneira melhor, para você ter iluminação natural também. E interessante que eu estou vendo que esses condomínios têm autorizado casa geminada. Só que para Manaus, agora o senhor falou bem sobre o meio ambiente, porque até o cheiro que eu estou falando foi criado no centro. Então as casas no centro, na Aparecida, na Glória, São Raimundo, aquela área mais antiga da cidade de Manaus, elas têm um cheiro peculiar porque a umidade concentra. Então, quando se fala de meio ambiente, nós também estamos falando até de uma associação ao direito urbanístico. Isso. Conforme a gente mencionou agora há pouco, o meio ambiente ele é dividido didaticamente, né? Nós que somos professores, a gente costuma dividir o meio ambiente em 4 vertentes. O meio ambiente natural, que é o tradicionalzão, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente do trabalho. No que se refere às questões de direito urbanístico, está dentro do direito artificial, do meio ambiente artificial. Então, nós temos uma lei municipal que ela seguia por uma lei federal chamada plano diretor. Essa lei é o plano diretor, essa lei municipal. O plano diretor, ele é obrigatório para cidades que possuem algumas características. A Constituição só fala numa certa quantidade de habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes, né? 20 mil habitantes. Já o Estatuto das Cidades já apresenta outros critérios.
esse é um dado que a gente já vai resgatar daqui a pouquinho. A outra coisa é no que se refere ao plano diretor da cidade de Manaus. O plano diretor da cidade de Manaus é um zoneamento urbanístico em que, como qualquer um outro plano diretor, em que determinadas áreas da cidade têm vocações diferentes. Então, no centro da cidade, foi permitido, há muito tempo atrás, a germinação das casas. Quando você tem casas germinadas, significa que você está praticamente compartilhando um espaço entre uma unidade residencial e outra, que é o que acontece onde? Nos condomínios edilícios, né? Em que você tem aquelas unidades residenciais, uma colada na outra, e eventualmente tem uma área comum, né? Então, essas casas germinadas, elas funcionam seguindo princípios parecidos com esse, e há incidência muito do direito de vizinhança, né? Você não pode abrir uma janela, você, ao furar uma parede, você precisa verificar se o seu vizinho, se aquele buraco não vai repercutir na unidade residencial. Tem uma tubulação na casa do vizinho. Exatamente. Então, o que acontece? Você perceba, Alberto, que o direito ambiental ele não está restrito às questões meramente naturais. É muito mais abrangente. Vou dar um outro exemplo da abrangência do direito ambiental. O Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é uma edificação, como qualquer uma outra edificação. Nós estamos aqui no estúdio, dentro de um prédio, que esse prédio foi construído com tijolos e cimento. Qual que é a diferença entre esse prédio e o Teatro Amazonas? A diferença é que o Teatro Amazonas possui um conteúdo histórico, possui um conteúdo sentimental, possui um conteúdo cultural que o diferencia desse prédio. E esse conteúdo, por si só, já recebe uma proteção constitucional. Então, e isso faz parte do direito ambiental. Não existe um ramo do direito cultural, não existe um ramo do direito urbanístico, existem sub-ramos do direito cultural e sub-ramos do direito urbanístico que compõem o direito ambiental como um todo. Olha, você que está gostando do programa, estou conversando com o professor Vanilton, estamos falando sobre direito ambiental, você vai ver que tem muita coisa para ser comentada ainda no programa de hoje. Então, se você puder compartilhar também o programa, é importante para que mais pessoas tenham contato, porque o meio ambiente ele não é só para mim, não é só para o senhor, né? O meio ambiente é para minha mãe, é para meus avós, para os meus filhos. Detalhe, eu não sou avô, mas os meus netos também têm direito ao meio ambiente. É isso que é interessante. Muito. Até a pessoa que não existe, e nós nem sabemos se vai ou não existir, essa pessoa também, se um dia aparecer, o meio ambiente também é para ela. Então, o meio ambiente não é só aquilo que nós estamos vendo ou quem está aqui nesse momento, né? Perfeito. Isso é também de um tecnicismo muito sofisticado que você está falando. No direito brasileiro, e aí me perdoem quem não for do ramo, mas a gente precisa adentrar nessas questões. O direito brasileiro, ele costuma tutelar apenas os direitos daqueles que já nasceram ou daqueles que têm expectativa de nascer, os chamados nascituros. Que é a mulher grávida, o feto ou o embrião. O feto ou embrião, já concebido. No direito ambiental, e a Constituição da República Federativa do Brasil foi muito feliz em trazer algo de extrema sofisticação, pouco visto nos outros ordenamentos internacionais, a solidariedade intergeracional. Então, o direito ambiental tem como princípio a solidariedade intergeracional. Pessoas que não são titulares de direito, pessoas que sequer sabem se virão a existir, são titulares de um direito, e quem deve proteger esse direito? Nós. Porque o que significa ecologia? Olha que interessante, Alberto. Ecologia tem o mesmo prefixo de economia. Já percebeu isso? Verdade. Ecologia significa o estudo da casa. Eco, oikos, casa em grego. Economia, a norma da casa. Então, isso talvez seja um tema interessante para o próximo bloco. A ecologia e a economia são coisas indissociáveis. E isso é uma das coisas que mais provoca o embate entre as pessoas, é justamente porque querem dissociar a economia e a ecologia. E elas são perfeitamente sociáveis com o desenvolvimento sustentável. O senhor falou em Constituição, tem todo hoje tem a teoria do constitucionalismo e falar em constitucionalizar as coisas, mas o meio ambiente ele não precisa de corrente nenhuma falando em constitucionalizar, porque o direito ambiental ele já está na Constituição. E eu lembro que um belo dia, conversando com um aluno, repito, não sou professor de ambiental,
Quem entende é o professor Mas sabe Vanilton. muito, sabe Nada. E aí, um belo dia, eu falo, mas onde é que está, professor? Bom, embora ele não seja um direito, uma garantia fundamental especificamente porque não está no artigo 5º, mas não é porque está no final da Constituição que ele perde esse poder. Tanto que nós vimos o 226, 227, quando você fala em proteção da família, está lá no final e nem por isso a família deixa de ser importante. Então, se você baixar um pouquinho, está do lado, está o 225, lá de você tem a importância desse direito. E eu falo muito porque o aluno diz, professor, mas é porque que o direito do trabalho ele protege o trabalhador? Bom, ele protege o trabalhador sim, mas ele não é exclusivamente esse ramo do direito que vincula uma proteção diferenciada, porque o meio ambiente, nós vimos 225, ele também prioriza a proteção ao meio ambiente. Então, já começa uma ação diferenciada para aquele que já é o possível, o suspeito, digamos, de ter causado um dano, ele já é olhado de maneira diferenciada, porque o meio ambiente ele tem sim uma proteção diferenciada, não é isso? Perfeito. Há um título na Constituição Federal que é da ordem social. E aí vem o índio, vem a comunicação social, vem a família e vem o meio ambiente. Existe um capítulo dentro desse título chamado do meio ambiente. Uma das poucas constituições do mundo, a nossa Constituição é analítica, né? Ela quer disciplinar muita coisa, são mais de 200 artigos. Então, nós que somos do direito, a gente nem, pelo menos algumas correntes, nem curtem muito esse tipo de Constituição analítica, porque engessa bastante. Apesar de que o Congresso Nacional tem flexibilizado tudo. Né? E o Supremo. E o Supremo mais ainda. Mas olha que interessante. Nós temos um capítulo inteiro da Constituição que trata sobre o meio ambiente. Um capítulo inteiro. Aí você vai me falar, nossa, mas esse capítulo é grande, né? É um capítulo formado por um único artigo, que é o artigo 225, que tem 7 parágrafos e 7 incisos, no primeiro parágrafo. Então, mas o mais interessante de tudo isso, Alberto, que eu quero dizer, é que a nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 88, ela, embora tenha um único artigo que fale sobre o meio ambiente, o Constituinte ele acabou por pulverizar a Constituição de muitos elementos voltados ao meio ambiente. Nós temos a questão das competências material e competência legislativa, nós temos a questão do SUS, que o SUS, acabei de falar, prioriza também o direito ao meio ambiente do trabalho. Nós temos o artigo 170 da Ordem Econômica, que fala que o desenvolvimento sustentável precisa ser observado nos empreendimentos, né, da livre iniciativa, tão prezada pela nossa República. E nós temos as questões relacionadas ao direito urbanístico, artigo 181, 182, o direito cultural. Então, a nossa Constituição ela é muito pulverizada de questões ambientais, e não apenas o artigo 225. Mas o artigo 225 ele veio na vanguarda. Você tem uma ideia, Alberto? A Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, ela já trazia alguns princípios ambientais de muita vanguarda, muito sofisticados. Tão sofisticados que a Constituição da República, que veio em 88, recepcionou praticamente em totum a Política Nacional de Meio Ambiente. E digo mais, em 1992, quando teve a segunda grande conferência mundial, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Carta do Rio, que era uma carta de 27 princípios, quase todos aqueles princípios já estavam na Constituição de 4 anos antes. Então, a nossa Constituição, em relação ao meio ambiente, é muito boa. O que não presta é a gente. Nós cometemos o erro, né? É aquele volta para a cadeira do antropocentrismo. Nós somos o centro do mundo e a natureza é que tem que ter seu jeito. Mas olha, o cidadão que está hoje nos assistindo, às vezes, olha, mas o que isso na prática tem a ver com a minha vida? Eu lembro que um belo dia eu estava advogando para um instituto aqui na cidade de Manaus e tinha o Ministério Público ingressou em juízo e haveria a possibilidade, olha só, de ser derrubada a fachada de 80% das casas de um bairro. Nossa. 80%, claro, algo inviável. Bairro antigo? Bairro relativamente... O Jorge Teixeira. Um bairro não é tão antigo, né? Então, assim, a intenção, o pedido do Ministério Público era para derrubar a fachada de 80% das casas do bairro. Aí qual é o argumento? Não deixaram a calçada, o recuo era ínfimo, então praticamente não tem recuo, então as pessoas andam ou na rua, ou um cadeirante não pode trafegar ali, a mulher que vai com um bebê não pode empurrar o carrinho de bebê na calçada daquela calçada, né? Uhum. Que a calçada é uma discussão grande. Sim. Os cidadãos dizem, a calçada é minha. A calçada é minha.
Mas na hora que está suja, cadê o poder público que não limpa a minha calçada? Então, a calçada parece que ela é híbrida, assim, ela é de um e de outro, pertence a todo mundo. Na verdade, ela tem que ser cuidada, o meio ambiente é nosso, o senhor que explicou muito bem. E o bom que eu estou aprendendo muito hoje. Então, o meio ambiente é nosso. Então, hoje, me incomoda, por exemplo, vir na Avenida do Turismo, olhar a Ponta Negra e saber que tem um prédio construído na frente da Ponta Negra. Quer dizer, o paisagismo, o ambiente visual está contaminado pelo prédio. Então, hoje, aí o cidadão que está nos assistindo, seja no Jorge Teixeira, seja no João Paulo, seja no centro ou seja na Ponta Negra, se nós não buscarmos conhecer o tema que está sendo tratado hoje, de fundamental importância, que é o meio ambiente, não apenas para nós, mas para as futuras gerações, nós vamos ter problema como esse, de contaminar o visual da nossa cidade com edificações. Perfeito. Algo que me intenciona, desculpe se eu estou prolongando o que eu estou falando, mas eu, quando estudava, fui criado no centro da cidade. E aí você pega um papel, e eu uso muito esse exemplo, né? Eduardo Ribeiro com 7 de setembro. Você joga um papel ao meio-dia, esse papel sobe a 7 de setembro em direção à catedral. O que é isso? Tem vento. Aí, de forma não regular, não organizada, construíram 200 metros à frente, vários prédios. Se você parar na Saldanha Marinho, com Eduardo Ribeiro, fizer a mesma coisa, pega o mesmo papel e joga, ele cai no pé meio-dia. O que é isso? Nós não nos preocupamos com o meio ambiente, as edificações foram feitas de forma depredar mesmo o meio ambiente, não está preocupado com o paisagismo. Quem mora naquela região quer enxugar uma roupa, não pode, porque o prédio tem sombra boa parte do dia. Então, para você ver o quanto é importante nós, não eu, sou o professor Vanilton, mas todos nós entendermos e defendermos o meio ambiente. Agora, quem quer conhecer um pouco mais sobre o meio ambiente, eu vi outro dia um card seu, e o que é? É um curso que tu está ministrando? Em parceria com o escritório Xíxero Luz, que é um grande parceiro e amigo que nós temos, o Dr. Lino Xíxero e a doutora Carla Luz, nós resolvemos fazer um curso de reciclagem interna. Para interna só para o escritório? Isso. Ocorre que o projeto ficou tão bonito e tão gostoso que a gente resolveu ampliar. E a gente resolveu ampliar para profissionais do direito. E aí o doutor Lino falou, não, isso não pode ficar restrito só aos profissionais do direito. Vamos colocar isso no YouTube, para que qualquer pessoa possa, como cidadão, conhecer o direito ambiental e reivindicar essas questões. Então, está disponível no meu canal, Vanilton Santos, tem um QR Code por aqui por baixo, que você, ao apontar o celular nesse QR Code, vai direto para o canal Vanilton Santos, direto na playlist do curso, e você vai ter um curso lá de 15 módulos. Eu falo sobre 15 temas. Direito cultural, meio ambiente cultural, meio ambiente urbanístico, responsabilidade administrativa, criminal, civil, processo administrativo. Então, os empreendedores aí que querem compreender melhor como é que funciona a tramitação de um processo de autuação dentro do IPAAN, dentro da SEMAS, dentro do próprio IBAMA. Se o empreendedor ele quiser saber como fazer o seu licenciamento ambiental, quais são os prazos, então ele pode, por meio desse curso, e vai no tema específico, se quiser assistir todo, são mais de 9 horas de material. O curso tem 15 horas, mas com as edições ficaram 9 horas de material, um material riquíssimo que a gente aborda tanto temas mais corriqueiros do direito ambiental, aqueles temas que podem ser, inclusive, vistos e revistos por juízes, por membros do Ministério Público que precisam ser reciclados, aquele magistrado que está lá no interior do Estado, tem alguma dificuldade de encontrar material, livros ou acesso a informações relacionadas ao meio ambiente, pode se valer desse curso para se atualizar. O membro do Ministério Público, o colega advogado que pegar uma questão ambiental, ele vai certinho no tema. O estudante de direito, o estudante de concurso público, ele pode também, por meio desse material... E a OAB também, a OAB, ela também, hoje ela cobra também direito ambiental. Pouquinho. OAB tem 2 disciplininhas, mas eu já vi muito aluno... Na minha prova da OAB tinha questão ambiental. Fiquei por um ponto. Então, esse ponto foi o curso que você deixou de assistir do professor Vanilton. Então, eu convido a toda a população amazonense e do Brasil e do mundo... Isso que eu quero saber, se eu falando toda a população. Aquele cidadão que está nos assistindo agora, que tem um problema com o vizinho, ou que quer construir, para ele também serve o curso? Para ele serve o curso, porque nós temos ali a questão da responsabilidade e a questão das competências. Aqui compete ao quê?
Nós, nesse curso, fizemos algo muito abrangente, muito completo, ao mesmo tempo de uma triviabilidade corriqueira do lidar com o direito ambiental naquelas questões mais triviais e as questões mais sofisticadas, como, por exemplo, o crédito de carbono, que nós falávamos. Sim. Bom, encerrando, infelizmente nosso tempo é curto. Não, se eu puder dar um abraço para as pessoas aí, nós estamos encerrando nosso programa, infelizmente, mas já está convidado a participar conosco, sempre que o senhor quiser estar conosco e falar sobre meio ambiente. O programa Cidadania e Justiça é para isso. É ajudar nessa emancipação, ou seja, tirar a pessoa do comodismo e trazê-la para o mundo não só jurídico, mas cidadão. Mais uma vez eu quero agradecer ao doutor Alberto da Almeida e toda a sua equipe por ter me convidado para falar sobre esse tema que é tão vasto. Eu queria ter pelo menos uns 20 programas como esse para a gente falar pelo menos 20% do que temos a falar. E agradecer a audiência também, super qualificada, e os colegas advogados e todos os demais cidadãos que não são profissionais do direito, mas têm muita curiosidade, porque, afinal de contas, direito é justiça. E nós precisamos estar atentos às questões da justiça. Sim, nós estamos aqui no Cidadania e Justiça, justamente tentando ajudar a sociedade a melhorar. Muito obrigado, professor Vanilton, muito obrigado à sua família, e obrigado a você que também está participando conosco, e principalmente você que compartilha. Quem não compartilhou, pode compartilhar para que mais pessoas tenham acesso à informação. Muito obrigado, fique com Deus, até o próximo programa. Paz e bem.